Avaliando fundos imobiliários MXRF11, esse que é um dos queridinhos aqui do Brasil pela sua barreira de entrada ser muito baixa de R$ 10,33 e ser um fundo imobiliário extremamente recomendado por vários e vários investidores. Mas vamos lá, vale a pena comprar ele agora? O rendimento dele está interessante ou não? Ele está em crescimento ou não? O que diz os seus indicadores, né? Essas e outras perguntas eu vou responder nessa análise aqui, mas antes eu recomendo fortemente que você faça parte do nosso grupo Mestres dos Fundos Imobiliários. Lá dentro você encontra aulas, cursos, análises, relatórios, inclusive saiu um relatório agora sobre o MXRF11, alguns pontos-chave desse fundo imobiliário, se vale a pena você comprar ou não, inclusive qual tipo de carteira que o MXRF11 se encaixa da melhor maneira, você encontra dentro desse grupo. O link vai estar aqui abaixo e o melhor, custa menos que uma pizza, hein? Então vamos lá, né? MXRF11 Maxi Renda, né? Um fundo de R$ 10,33 na cotação atual, chegou numa mínima de R$ 9,21, uma máxima de R$ 10,36. Pode ver que ele oscila ali algo em torno de R$ 1 e alguns centavos, tá? O dividend yield de 12,20%, algo em torno aí de 1%, 1 ponto alguma coisinha ao mês, né, de distribuição de dividendos. Lembrando que essas métricas aqui, elas importam sim, mas não importam tanto quanto outras que estão mais abaixo. Estou na Status Investing para avaliar esse fundo imobiliário, inclusive, que é um excelente site. Você também tem hoje a Fundos Explorer, o MXRF11, que tem também informações relevantes sobre esse fundo imobiliário. Hoje ele subiu 0,58% e aqui temos várias informações que nós vamos ver com mais detalhes na Status Investing, tá? Então aqui na Status Investing, o primeiro ponto que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário é o histórico, né? Você pode ver através do gráfico dele se ele é um fundo que apresenta oscilações simples, né, baixas, ou se ele tem oscilações mais expressivas como esse pico aqui antes da pandemia, né? Então você teve um pico aqui de valorização, assim como aconteceu em vários outros fundos imobiliários, um período antes da pandemia, né? Infelizmente nós tivemos aí a pandemia. Esse fundo ele chegou numa máxima histórica de algo em torno aqui de R$ 14,80 aqui, tá? Mais ou menos quase 15, ó, 14,70 por aí, e chegou numa mínima aqui de R$ 8,53. Aí você pensa, poxa, Leonan, de R$ 8,53 aqui para R$ 10,33, a diferença não é muito grande e você está completamente correto. Porém, se você basicamente colocar num valor mais expressivo, por exemplo, vamos colocar em 10 milhões de reais. Se você tinha aqui, por exemplo, ó, 11 milhões de reais, olha só, vamos lá, vamos ao zoom, né? Vamos recorrer aqui ao zoom. Nesse patamar aqui você tinha 11 milhões de reais e aqui você tem 8 milhões de reais, tá? Então, basicamente 3 milhões de reais de queda. Para aqueles investidores maiores que tinham patrimônios maiores desse tipo de fundo imobiliário, a queda foi expressiva sim, e eu vou explicar o porquê que esse fundo ele tem oscilações relativamente expressivas. Se você for pegar o histórico dele após, né, aquele período complexo, pós-pandemia aqui, você tem aqui um período de oscilações negativas. Ele começou a se recuperar mais recentemente com a alta dos juros, tá? Se você for reparar aqui, ele tem uma leve recuperação aqui por volta de meados de 11/3 e 8/6 aqui, né? Nesse período de 3 meses ele começa a se valorizar aqui, ó. Vou dar um zoom para você para ficar mais fácil, tá? Ele começa a se valorizar entre esse período aqui, nesse vale aqui, ele caiu bastante, ele começou a se valorizar e agora estamos nesse patamar que ele vem subindo aos pouquinhos, né? Porque hoje você tem uma renda fixa muito atrativa no Brasil, ela paga muito bem, então acaba que os ativos de renda variável, inclusive fundo imobiliário é um ativo de renda variável, ainda mais o MXRF11, que é um fundo aí híbrido, né? Que a gente vai falar mais sobre isso adiante, ele vem sofrendo com basicamente uma migração dos investidores da renda fixa, da renda variável para a renda fixa, tá? Então isso vai afetar o fundo de maneira que a sua cota venha a retrair de preço, porém, para nós investidores que investimos em fundos imobiliários visando renda mensal, isso pode ser um indicativo para você adquirir fundos visando com uma visão de médio para longo prazo, e nós vamos desenvolver essa ideia adiante, tá? Aqui o indicador de risco dele não é um fundo que apresenta um risco muito expressivo, tá? Ele está aqui, ó, com 9,89, já o iFix está aqui com 4,42, ele é bem tranquilo, ele é mediano, tá? E nós vamos desenvolver ainda mais essa ideia. Aqui temos indicadores importantes, tá? O valor patrimonial por cota hoje é de R$ 10,07, lembrando que ele está aqui em R$ 10,33
centavos, ele está ligeiramente valorizado, né? E o P sobre VP dele é de 1.03. O P sobre VP é um indicador, né, que ali em um basicamente você está pagando R$10 por aquele fundo e os imóveis, contratos, tudo que tem dentro daquele fundo valem R$10, quando aqui está em 1, tá? Esse número aqui, ele está em 1, tudo bem? Agora, nesse caso, temos 1.03, ou seja, as pessoas estão pagando mais do que esse fundo realmente vale, justamente por ele ter tantos holofotes em cima dele, por ele ser um fundo com uma cota muito baixa, R$10, pô, com R$10 você consegue investir nele, né? E também ele tem uma carteira bem diversificada e que atrai a maioria dos investidores na realidade, que é muito bom, né? Aqui o valor em caixa está aqui com 3.35%, que representa 76 milhões de reais. É um bom caixa sim, tá? Poderia ser maior? Poderia, mas é um bom caixa sim. Os dois indicadores CAGR também, eles estão bons, né? 14.02, poderia ser aqui 12 ou 11, mas ele deu uma esticadinha por conta dos últimos períodos, né? Você viu que ele sofreu bastante aqui nos últimos anos aí, né? Nos últimos 2 anos praticamente. Então é razoável estar 14%, a média foi de 8.45, já aqui está em 0.46 e a média foi de menos 0.10, tá? Aqui um número muito importante que é o número de cotistas, tá bom? O número de cotistas hoje está em 792.703 cotistas. Quanto maior for o número de cotistas de um fundo imobiliário, geralmente ele apresenta uma confiabilidade muito boa, tá? Então, se você for perceber, os melhores fundos hoje do mercado de fundos imobiliários é o que apresentam um número muito expressivo de cotistas, né? A não ser que sejam fundos aí fechados ao público em geral. Então, o número de cotistas está muito bom. A liquidez média diária é excelente, tá? Digamos que os melhores indicadores desse fundo imobiliário é a liquidez média diária. Eles conseguem ter um movimento ali de compra e venda de fundos imobiliários de 6,26 milhões de reais todos os dias e tem uma participação de 2,25% no iFix. Uma participação singela ali no iFix, tá? O último rendimento foi de 0,12 centavos aqui, lembrando que esse aqui é de 0,0925, é o rendimento médio dele, a média apresentada por esse fundo aqui nos últimos 24 meses, 2 anos, não é uma média muito confiável, tá? Não quer dizer que não seja boa, mas 2 anos só para uma média que é muito relativo de acordo com o valor da cota, com o cenário, com as nossas taxas de juros, eu não colocaria muito assim, basicamente confiança nessa média de 24 meses, colocaria mais no último rendimento e também aqui eu olharia o histórico, né? Aqui tem um gráfico do histórico, o máximo aqui que você pode pegar a partir de 2016, ó. 2016 você tem essa média, basicamente, olha só, como que ele é constante. Ele é um fundo constante, querendo ou não, tá? Ele não tem, tipo assim, você não tem uma queda muito grande, você não tem também uma esticada muito grande, então você tem ali um equilíbrio. Basicamente, olha só, vou marcar em verde, tá? Você tem momentos de picos, né, de distribuição de dividendos e momentos de baixa. Basicamente esses pequenos vales, né? Mas de maneira geral, se você somar as altas com as baixas, você vai ter o valor médio, tá? Então eles buscam performar de maneira aceitável e eles pagam um dividendo médio ali na casa de 11, 12% anualmente em cima do valor da cota, tá? Então aqui ano passado ele tem aqui a média, ano atual ele tem a outra média, tem a comparação de 27,78% a mais, né? Ele evoluiu aí nesses últimos tempos. Aqui você tem aqui basicamente informações, né, escritas, né, sobre os dividendos, que você encontra também nesses gráficos, tá? E aqui você tem desdobramentos, subscrição, no caso, novas emissões, tá? Elas vão aparecer aqui. Aqui uma propaganda, aqui mais informações sobre ele, FIIs relacionados que estão ali, são parecidos, o CNPJ do fundo, o administrador, que não é o gestor, tá? É diferente os dois, tudo bem? Aqui o nome do pregão, ele é o segmento híbrido, como eu já mencionei nessa aula, e o tipo híbrido também na Ambima. E aqui o segmento dele, papéis, né? Basicamente ele tem CRIs, ele tem também FIIs, ele tem vários outros ativos dentro do mesmo fundo imobiliário. O tipo de gestão ativa, para você que não sabe, uma gestão ativa é aquela que busca a maior performance possível, então ela vai buscar sempre o melhor rendimento. Inclusive, os gestores desse fundo, os administradores, são recompensados com melhores resultados. Então eles vão correr muito atrás de trazer o máximo de dinheiro possível para esse fundo imobiliário. E o público-alvo, investidores em geral, eu e você, investidores comuns, entre aspas, né? Ou seja, todo mundo pode investir nele, tá? Notícias relacionadas, aqui vídeos sobre ele também, temos o professor Baroni aqui falando, mais uma propaganda. E aqui o patrimônio líquido, tá? Esse gráfico,
basicamente o que eu posso dizer para você é o seguinte, é um gráfico em ascensão, eu gosto desse tipo de gráfico em ascensão, por quê? Mostra que o fundo está evoluindo. Porém, se você reparar, aqui nos últimos meses, ele não tem saído muito do lugar, muito por conta da taxa de juros, você não teve uma aquisição muito expressiva de novos papéis, novos imóveis, só a manutenção mesmo do que já tem dentro desse fundo imobiliário, então ele também não teve uma emissão de novas cotas, tá? Assim, quando ele emite novas cotas, ele tem uma arrecadação de investimentos bem expressiva e ele consegue fazer novos investimentos e aumentar ainda mais esse patrimônio líquido, tá? É um fator importante você observar esse indicador e saber por quê. Se ele tivesse negativo aqui em vermelho, caindo cada vez mais essas cotas, significaria um alerta vermelho muito grande na hora de escolher esse fundo, no caso não escolher esse fundo, mas nesse caso aqui ele está se mantendo estável e pode ver que é como se fosse uma escadinha, né? O efeito aqui, ó, você tem uma escadinha, você tem uma nova arrecadação, outra escadinha, outro degrau, outro degrau e agora estamos no degrau um pouco mais longo aí a partir de 2020, né, pandemia, depois você teve esse degrau aqui bem mais longo, ele deve permanecer como aconteceu do período de 2017 até 2019 e ele fez o mesmo, ele está replicando basicamente o mesmo movimento aqui e vamos esperar para ver o que nós teremos de resultado, tá? Aqui o resultado do MXRF11, não vou me aprofundar muito, caso você queira ler, você pode ver se ele está tendo uma evolução nesse sentido aqui, tá? Ele tem que evoluir, tá? E não decair, tudo bem? Então sempre avalie nesse sentido porque por exemplo, aqui 2018 até 2023, que é a data de gravação desse vídeo, tá? Então você sempre olha da direita para a esquerda e vê se ele está evoluindo ou regredindo, então é importante você analisar, por exemplo, o número de cotistas saiu de 0,72 milhões para 0,79 milhões, tá? Daqui a pouco nós teremos 1 milhão de cotistas, né, nesse fundo imobiliário, tá? Então avalie aqui esses números, eu vou pular um pouquinho para adiantar essa aula. Valores a receber, aqui você tem alguns valores a receber mediante aqui a venda, outros, aluguel e assim em diante, então você pode analisar quais são os valores, geralmente são de outros, né? Pode ver que tudo é amarelo. Caixa, aqui você pode ver que o caixa tem uma flutuação nada fora do comum, tá? Então a flutuação desse caixa, ele vai aqui até um pouco mais de 300 milhões, ele cai, por que ele cai? Né? Porque esse fundo faz novas aquisições, então ele vai ter esse momento de queda aqui, ó, pontuais, porque ele vai fazer novas aquisições, ele ficou um caixa mais tranquilo justamente por aquele período que ele está se mantendo, como você pode ver aqui na evolução do patrimônio líquido dele, tá? Então ele se manteve ali, então justamente o caixa não oscilou tanto quanto em outros momentos, tá? Isso aqui, no período da pandemia, ele teve uma alta de caixa, depois ele foi regredindo o caixa dele, também é normal, ele só não pode ter um caixa que vem daqui de cima e começa a regredir e vai embora. Aí você precisa de outros indicadores para entender o que está acontecendo com o caixa desse fundo, né? Inclusive os relatórios, tá? Que eu vou falar um pouco mais adiante. Então aqui temos os valores a pagar, tudo bem? Aqui dividendos, etc. Aqui o portfólio, parte muito importante, eu estou tentando fazer ali o mais breve possível para não me estender muito, né? Até porque eu me estendi mais no relatório que eu soltei lá no grupo, tá? Esse vídeo é um apanhado mais geral do fundo, depois eu dou minha opinião no final para você ter aí basicamente mais uma opinião para se decidir se vai comprar ou não esse fundo imobiliário, se vai investir nele, tá? Aqui ele tem imóveis e terrenos, né? Aqui temos um total de 3 imóveis, no caso aqui o objetivo é de venda desses 3 imóveis, tudo bem? Aqui temos a distribuição por estado, eu vou atualizar, atualizei aqui mas não apareceu nada, então vamos lá. Ele tem fundos imobiliários também, tá? Ele é híbrido, ele tem de tudo um pouco, ele é uma mistura, uma salada mista de ativos, né? Então ele tem aqui o ticket do fundo, o segmento dos fundos é bem diversificado, tem shopping, tem imóvel industrial, tem definido, tem imóvel industrial e logística, laje corporativa e papéis também aqui, ó, CRIs, tá? E aqui você tem o valor investido nesses fundos que, olha só, entenda, o MXRF11 comprou cotas desses fundos imobiliários, investindo neles para ter uma diversificação do seu patrimônio também em fundos imobiliários. Tanto que ele é híbrido, ele vai investir em vários segmentos. Ele já tem os terrenos, agora ele tem os fundos imobiliários, a gente vai progredindo, tá? Aqui você tem a porcentagem de patrimônio líquido aqui aplicada nesses fundos, 4%, 2,78%, somados aqui a gente vai ver quanto que são, né? Então tem aqui a relação por segmento, tá? Que ele está alocado, tem definido uma porcentagem bem relevante aqui de 29%, 102 milhões em definido. Imóveis industriais e logísticos temos aqui 26%, shoppings 25%, papéis 5,96%. Lembrando que
papéis costumam ter um pagamento em períodos de juro mais alto, que nós estamos passando agora, é um pagamento mais expressivo do que, por exemplo, imóveis logísticos, tá? No quesito de distribuição de dividendos, tá? Aqui abaixo temos uma parcela gigantesca desse fundo imobiliário que está aqui em CRIs, nos CRIs, né? E aqui você tem, por exemplo, 103 milhões, 81 milhões. Você pode abrir, inclusive, aqui mais informações sobre esse papel, tá? E aqui informações nós temos aqui a categoria corporativa, você tem aqui o valor total de oferta 143 milhões de reais, você tem aqui conta reserva, você tem o tipo pré-fixado, no caso, ele teve um valor já pré-estabelecido mais o spread de 4,82%, o que significa? Vamos supor, ele colocou 10% de valor pré-estabelecido mais o spread de 4,82%, ou seja, esse papel ele vai pagar para o MXRF11 14,82%. Tá? Todos os anos aí, então digamos assim, um juros que ele cobra ali. Abrindo outro aqui, ó, esse daqui da Virgo Companhia de Securitização, você vai abrir ele aqui e tem aqui o outro indexador, tá? O indexador nesse caso aqui é o IPCA e o spread de 6,80%. Vamos entender isso aqui, muito prático, tá? Basicamente o IPCA, se a inflação bater 10%, que é mais fácil de dar o exemplo, e você vai somar os 10% mais 6,80%, que no caso dá 16,80% ao ano, tá? Que é aí a taxa de juros que esse papel vai pagar, essa dívida, né, para o MXRF11. No caso, a securitizadora vai pagar para o MXRF11, tá? Temos aqui também fundos, né? Tem aqui dois fundos aqui, ações relacionadas também a esse fundo imobiliário e encerrou aqui. Você pode perceber que ele é bem variado, né? Aí você pensa, poxa, Leonan, como é que eu vou avaliar isso aqui, né? Você já falou que ele tem bons números, ele tem um bom número de cotistas, ele tá com patrimônio estável, tá? Ele tá pagando bem ali, tá pagando um pouco mais de 1% ao ano, é ok para mim. Só que como que eu faço agora para aperfeiçoar minha avaliação? Como que eu passo do ponto que a galera já fala? Ele tá vendendo bem, ele tá com a liquidez boa, ele tá com peso sobre VP bom também, ele tá até valorizado, né? É um fundo que todo mundo recomenda. Mas como que eu saio digamos assim, do comum? O comum você vai descer aqui embaixo, tá? Aqui você vai ter os fundos que ele tem no portfólio, quer dizer, os FIIs que com o MXRF11 no portfólio, você vai descer aqui, ó. E aqui você tem uma seção que poucas pessoas olham de fato, que são os relatórios, os comunicados sobre o MXRF11. Por exemplo, você pode abrir a Assembleia, vai abrir aqui a Assembleia. Leonan, o que tem aqui de informação? Beleza, eu posso ler? Pode ler, você vai ler e ele vai te explicar, ó, olha só que legal. Inclusive tá aqui, ó, a emissão, tá? Então você tem aqui, ó, deliberar sobre a realização da 8ª emissão de cotas do fundo no montante de até 500 milhões de reais. Então eles vão emitir novas cotas para captar novos investimentos e vai subir lá o patrimônio líquido. Ou seja, o fundo está com perspectiva de crescimento ou ele está precisando de dinheiro para suprir algumas necessidades. Então é importante você entender aonde ele está localizado. Leonan, como que eu entendo isso? Você continua lendo, tá? Então você pode ler todos esses quesitos aqui e também você pode abrir outra carta aqui na sequência, né? E também continuar lendo essa carta. Leonan, dá muito trabalho isso aqui. Realmente dá muito trabalho e você pode entrar em um grupo aí sobre fundo imobiliário, onde as pessoas resumem e também discutem se vale a pena ou não elas investirem. Inclusive eu estou lá dentro, olha só que engraçado. Então temos aqui algumas informações sobre o BTG Pactual. Não, isso aqui é uma carta para votação, tá? Inclusive eu lembrei agora que eu fui chamado, né, para fazer essa votação. Vou até colocar um e-mail para você aí agora. Eu fui chamado para fazer essa votação, porque eu tô recebendo vários convites, né, para fazer a votação, para falar das coisas sobre vários fundos imobiliários. Então acaba que uma ou outra se perde, mas eu lembrei agora que eu recebi essa carta, inclusive eu vou fazer essa votação. Acredito que é a favor, mas vamos pensar. Acredito que é a favor, mas vamos pensar nesse caso aqui, tá? Agora, qual que é basicamente uma das informações mais relevantes? Quando a gente fala de um relatório, de uma análise de relatório, é você basicamente entender onde o seu fundo imobiliário está e para onde ele vai. Então aqui você tem várias informações, inclusive, tá vendo essa lista gigantesca de imóveis? Se você der um zoom, você vai entender que nós estamos falando do CRI. Olha só, Virgo Companhia Securitizadora. Aqui você tem qual é o papel e aqui você tem um indexador, por exemplo, o IPCA mais 5,33%, o CDIE mais 2%, o CDIE mais 2,5%. E você tem todas as informações sobre esse fundo, como que ele está alocado e para onde que ele vai, tá? Então temos aqui mais e mais informações sobre esse FII e inclusive mais informações sobre a emissão de novas cotas, tá? Então ele vai falando aqui sobre como vai prosseguir e para que serve. Então aqui você tem todo esse disclaimer
em relação a esse fundo, como que ele vai se comportar, o que que ele vai fazer a partir de agora, quais são os próximos passos. Lá no grupo eu falo sobre esses próximos passos, eu discuto sobre esses próximos passos, e eu gosto muito de escutar a opinião de outros investidores para ter uma opinião ainda mais embasada e saber se vale a pena ter esse fundo imobiliário. Quando nós falamos de uma avaliação, como eu fiz agora, que eu olhei os múltiplos dele, na verdade, a gente olhou os imóveis aqui, até falou da diversificação, esse fundo não é um fundo muito difícil de você escolher. Por quê? Porque ele é um fundo variado, ele é diversificado, ele tem vários imóveis, ele está presente em vários segmentos. Só que ele não é um fundo que vai te trazer um rendimento muito expressivo. Ele não vai te pagar um dividendo muito alto. Tá bom? Ele não é um fundo de um segmento único que ele vai focar naquele segmento, fazer da melhor forma possível, buscar o melhor rendimento possível. Vou te dar um exemplo. Temos aqui, por exemplo, o HGCR11, tá? Que é um outro tipo de fundo imobiliário, tá? Só que ele é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários. Ele é um fundo que paga hoje 13,70%. Ele tem um risco maior do que o MXRF11. Você pode até olhar aqui, ó, 11,33. Se você voltar novamente e olhar o mesmo indicador, 9,90. Não que isso significa muita coisa, mas já é um risco um pouquinho maior, tá? Então você tem que entender como que esse fundo vai se encaixar na sua carteira. Ele pode se encaixar em praticamente qualquer carteira. O que vai influenciar de fato se você fez uma boa escolha na hora de comprar esse fundo imobiliário é a porcentagem que esse fundo vai ter na sua carteira na sua totalidade, tá? Ele é extremamente recomendado, uma carteira de médio risco aí, e eu quero falar um pouco mais com você adiante, caso você venha fazer parte do grupo, lá no grupo, e também aqui nesse canal, sobre esse tipo de fundo imobiliário, tanto fundos híbridos como esse aqui, quanto fundos de tijolo, fundos de logística, dentre outros, tá? Inclusive de papel também, que está pagando um rendimento muito bom nesse período de alta de juros, mas não significa que o juros vai ficar alto para sempre também, tá? Então você tem que tomar o devido cuidado na hora de escolher um fundo imobiliário e também entender como que ele vai impactar na sua carteira. Esse é um bom fundo imobiliário? Com toda certeza. É um dos melhores do Brasil, tá? Não significa que ele seja o melhor do Brasil. Até porque a sua análise, ela não fica tão clara quanto outros. Por exemplo, você tem o HGLG11, que é um fundo de logística que está no estado de São Paulo, que está no estado de Minas também, dentre outros, tá? Então fica mais fácil você entender a localização desse fundo. Poxa, se o nosso setor logístico, se a nossa economia, ela for muito afetada nessa parte específica, esse fundo ele vai sofrer. Mas se nossa economia ficar fomentada na questão de logística, novas empresas necessitando de galpões logísticos, dessa malha toda, você vai ter um aquecimento, você vai ter uma valorização na cota do HGLG11 e posteriormente você vai ter um dividendo maior. Basicamente, você tem que analisar esses pontos-chave, né, e distinguir qual é o melhor para o seu posicionamento, para a sua carteira nesse exato momento. Tá? Espero ter ajudado você nessa tomada de decisão. Um grande abraço, bons lucros para você e faça parte do nosso grupo, hein? Até mais e desejo tudo de bom nessa caminhada e pode contar comigo para te ajudar no que for possível, tá bom?